Esse é o objetivo que a gente vem buscando ao longo dos anos, é você tentar tratar o paciente com muita eficiência com menor tempo. Essa é a ideia que a ortodontia vem buscando ao longo desses últimos 20 anos. Oi, gente. A ideia hoje, a gente tem foi muito interessante, porque eu tinha separado um assunto bem legal para a gente discutir aqui sobre movimentação ortodôntica. E dentro do lá no meu grupo de estudos, eu recebi um comunicado, tipo uma propagandazinha de um dispositivo interoclusal que você coloca e ele libera uma frequênciazinha reduzida para potencializar o tratamento ortodôntico, ou seja, potencializar a movimentação. Essa que é a ideia. Esse caminho a ortodontia já busca há muitos e muitos e muitos anos. E dentro do arsenal que a gente busca em relação à movimentação, a gente tem várias alternativas que foram buscadas ao longo dos anos para potencializar, para aumentar a velocidade. A ideia sempre é você conseguir um tratamento eficiente com menos problemas de reabsorção radicular, reabsorção óssea, menos dor e principalmente um tratamento ortodôntico mais curto. Tanto faz ele sendo feito com alinhador ou com aparelho ortodôntico convencional, mas o tempo de tratamento ser reduzido. Essa é a ideia, essa é a busca constante da ortodontia nos últimos 20 anos, talvez. Então, a gente tem trabalhado muito em relação a discutir isso e descobrir qual é o melhor. Alguns têm prós, outros têm mais contra do que prós, e a gente vai discutir um pouco sobre isso nesse nosso bate-papo. É importante salientar que dentro desse arsenal aí que a gente tem de busca de aumento de velocidade, a gente tem alguns dispositivos, algumas alternativas que a gente pode usar para potencializar a velocidade do movimento, né? Eu vou dar uma lida aqui. Primeiro, a corticotomia alveolar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. A vitamina D, a nicotina, o paratormônio, a laserterapia e a oscilação de baixa frequência, que é o motivo desse meu bate-papo do nosso colega. Ele perguntou se isso funcionaria ou não funcionaria. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um desses dispositivos. Então o primeiro deles é a corticotomia. A corticotomia, na realidade, é um procedimento que você fragiliza o osso, você fragmenta o osso para você diminuir as barreiras à movimentação ortodôntica. É um procedimento cirúrgico, logicamente não é uma cirurgia ortognática, mas é um procedimento cirúrgico, que ele é um pouco invasivo e que ele se vale do quê? Do turnover, ou seja, daquela remodelação, daquele processo que o paciente está em uma fase reparadora de tecido, então você tem um metabolismo muito acelerado e com isso você, usando esse metabolismo acelerado, nessa janela de oportunidades que a gente chama, você consegue produzir um movimento ortodôntico um pouco mais rápido, devido à diminuição das barreiras e principalmente por causa desse turnover, desse metabolismo um pouco mais acelerado para reparar algum dano, entre aspas, produzidos pela corticotomia. Então, o movimento acelerado do tratamento seria pelo aumento do metabolismo ósseo, com diminuição da densidade óssea provocada pelo trauma cirúrgico. A gente vai cortando, fragmentando esses blocos cirúrgicos, e não pela facilidade de movimentação dos blocos ósseos limitados pela corticotomia. Na realidade, é só uma fragilização, e principalmente por causa desse metabolismo acelerado, que a gente chama de turnover, esse metabolismo acelerado para reparar esse dano produzido pela corticotomia. Então a gente fragiliza os ossos corticais, segmenta aquele bloco ósseo e com isso a gente consegue movimentação. E funciona. Realmente foi comprovado que o movimento ortodôntico, quando você faz isso, você tem uma aceleração do movimento, ou seja, você tem um ganho maior de movimento nesse período. É um período pequeno, mas você tem. Qual é a desvantagem? É um procedimento cirúrgico, você fragiliza um pouco o osso, mas você faz um procedimento cirúrgico. Alguns pacientes não vão aceitar esse tipo de abordagem, mas é uma alternativa
interessantes para aqueles tratamentos que você, porventura, precisa de um tempo mais reduzido para executá-lo. Outro agente importante é a vitamina D. A vitamina D tem um papel primordial no metabolismo do cálcio, pois seus metabólitos ativos são os únicos que podem controlar a absorção de cálcio pelo nosso organismo. A aplicação tópica, essa eu vou ler com calma. A aplicação tópica do dihidroxicolecalciferol aumenta o grau de movimento sem efeito colateral bioquímico, microscópico ou clínico aparente. Microscopicamente, eles observam a absorção frontal do osso alveolar, presença de células clásticas mononucleares e de seus precursores. Então, segundo alguns autores, eles afirmam que a vitamina D estimula a posição óssea no lado de tensão. Então, esse é um outro tipo de abordagem para que nós possamos usar nos casos de aceleração do movimento ortodôntico. Outro agente é a nicotina, que pareça a nicotina. A nicotina ela causa um atraso na angiogênese, reduz a osteogênese e a organização de tecido conjuntivo, além de adiar o processo de maturação de colágeno na região da matriz óssea neoformada. A nicotina tem as propriedades de afetar a reabsorção e a posição óssea, podendo assim acelerar o movimento dentário ortodôntico. Agora, um cuidado na administração da nicotina é que a nicotina ela tem uma associação com o aumento de doenças periodontais, como a perda de ligamento periodontal, osso alveolar e formação de bolsas profundas. Então, é questionável o uso da nicotina. Uma outra abordagem é o hormônio da tireoide, o paratormônio, que é aplicado localmente na área de movimentação ortodôntica, tem potencializado o movimento, tem melhorado esse movimento. Localmente, ele causa uma melhora na velocidade da movimentação dentária, uma vez que observam um aumento acentuado na medição mineral e nível de fosfatase alcalina, indicando que as injeções de paratormônio causaram efeitos anabólicos sobre o metabolismo ósseo, estimulando a formação de osso sem causar qualquer aumento da ação osteoclástica. Alguns autores têm criticado um pouco esse tipo de abordagem porque as dosagens que são feitas em experimentos em animais, em cobaias, elas não podem ser reproduzidas, replicadas em humanos, senão seriam dosagens muito altas. Isso é questionável em relação à movimentação. Então, esse estudo com relação à utilização de protocolos humanos, ele deve ser mais bem evidenciado para que nós possamos ter uma certeza que o paratormônio ele vai funcionar perfeitamente bem. Laser terapia. A gente sabe que os diodos de laser ou laser de baixa intensidade, a luz de laser, né, tem boa aceitação nos tecidos que possuem mecanismos de fotobiomodulação, penetrando os tecidos, estimulando o metabolismo celular, a remodelação óssea e a movimentação dentária, que é a de maior interesse na ortodontia. Na movimentação ortodôntica, o laser ele tem ação analgésica, anti-inflamatória e de reparação dentinária. O laser de diodo de arsênico ele é o mais diodo de arsênico de galho e de alumínio, né? Eles são mais utilizados na odontologia. Eu vou ler aqui uma parte de um autor, Long e colaboradores, através de uma revisão sistemática da literatura, observou que nos estudos realizados com terapia laser de baixa frequência, sugere que esta é uma opção segura em relação à saúde do tecido periodontal e das raízes. Porém, quando realizou-se uma meta-análise dos estudos averiguados, pode-se afirmar que tais lasers não são capazes de acelerar a movimentação dentária ortodôntica. Então aí ficou essa informação dúbia. Alguns autores falando que funciona usando lasers de baixa frequência e numa revisão sistemática, esse autor, o Long, ele não achou, não pôde afirmar que o laser ele evidencia, ele potencializa a movimentação ortodôntica. Oscilações de baixa frequência, né, ondas curtas, oscilações ou vibrações. Esse é o nosso
bate-papo. Existem várias empresas que fornecem aparelhos que você vai usar intrabucalmente associado ao aparelho ortodôntico fixo ou o alinhador, em que você vai fazer uso de 5 a 10 minutos por dia com essa liberação dessa frequência de baixa intensidade. Essa frequência de baixa intensidade ela tem a capacidade de promover uma movimentação um pouco mais acelerada, isso segundo o fabricante. A gente vai discutir sobre isso, né? A força aplicada é de 0,2 newtons, ou mais ou menos 20 gramas, com uma frequência de 30 Hz, 2 vezes ao dia, mais ou menos 10 minutos por dia. E foram capazes, esse tipo de força foi capaz de produzir um movimento grande, tanto na maxila quanto na mandíbula em relação ao grupo controle. Mais ou menos 2 milímetros e até chegando a 2,4 milímetros, e na maxila chegando a 3 milímetros de movimento em relação ao grupo controle, ou seja, potencializou bastante a magnitude de movimento usando esses aparelhos de ondas de baixa frequência. Eu vou ler um trabalho aqui de um autor chamado Coe e colaboradores. Eles realizaram um ensaio clínico em 14 pacientes com idades entre 12 e 57 anos, usando o dispositivo 20 minutos por dia numa frequência de mais ou menos 30 Hz e 20 gramas de pressão. Ele observou que no arco inferior ele teve um ganho além do grupo controle de 2,1 milímetros por mês e no arcada superior de 3 milímetros por mês, que aparentemente é mais rápido que a movimentação aceita normal, que é em média 1 milímetro mês. É a média que a gente aceita, 0,8 a 1 milímetro mês. Então, houve um incremento muito grande da movimentação ortodôntica usando esse tipo de dispositivo. Existe uma empresa, a Ortho Axel, que também fez um trabalho, aí é questionável em relação a isso, mas eles afirmam que o movimento ele chega a ser 106% maior durante a fase de alinhamento e 38% em relação à fase de fechamento de espaço, quanto do grupo controle. Ou seja, há um ganho expressivo de movimentação ortodôntica com o uso desse tipo de aparelho de baixa frequência, fazendo uso mediante a aplicação em média 10 minutos, dia, às vezes dividido em 2 sessões. O que eles observaram também é que os jovens têm pouca aceitação ao uso do aparelho. Os jovens não colaboram tanto quanto os adultos. Então, o uso em pacientes adultos ele se tornou até mais eficiente do que em jovens, principalmente porque o adulto é mais receptivo a usar esse tipo de aparelho. Então, amigos, na realidade, o que é mais importante? Na realidade, o mais importante é um bom diagnóstico, você ter certeza para onde você vai fazer a movimentação, e aí sim, se você quiser lançar mão de algum desses artifícios para você aumentar a velocidade, esse é o objetivo que a gente vem buscando ao longo dos anos, é você tentar tratar o paciente com muita eficiência, com menor tempo. Essa é a ideia que a ortodontia vem buscando ao longo desses últimos 20 anos, né? Tentando mudar mecanismos de brackets, mudando torques, inclinações dos dentes, tipos de fio, mecânica de fio, as mecânicas dos aparelhos e também com uma possibilidade de você produzir uma movimentação ortodôntica segura, mais eficiente. Então, depende muito do diagnóstico de cada caso que você vai fazer, buscar e lançar mão de algum tipo de dispositivo ou de recurso, recurso seria melhor, de recurso para você potencializar a movimentação nos tratamentos.